Você está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Sabia disso? Você já ouviu falar essa expressão? Alguém já falou isso para você? Ou você já falou isso para alguém? É aquele momento que a pessoa está passando por uma situação difícil, um problema, e que ela fica num desespero, ela fica sem saber o que fazer. E alguém chega para ela e diz: olha, você está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Eu quero falar uma coisa muito importante para você sobre isso, sobre essa expressão, tá certo? Eu sou o Joselito Carlo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês neste canal. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe também o seu like, tá certo então? E sobre essa expressão, fazendo uma tempestade no copo d'água, nós encontramos inúmeras passagens na Bíblia Sagrada de pessoas que se comportaram de uma forma desesperadora diante de um problema insignificante. E quando eu falo insignificante, eu estou me referindo em relação à grandeza de Deus. Porque quando você coloca qualquer problema que seja ele, não importa o tamanho do problema, mas quando você coloca esse problema diante de Deus, o que é esse problema ou o que são esses problemas diante da grandeza de Deus, da onipotência desse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Não é nada, absolutamente nada. Uma certa vez o povo de Deus, quando afrontado por um gigante chamado Golias, todos se desesperaram, ficaram sem saber o que fazer diante daquela situação, com medo, tremendo de medo. E quando Davi soube daquela afronta, Davi fez a seguinte expressão, se expressou da seguinte forma: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E disse: eu vou enfrentar esse gigante. Só que aos olhos humanos, Davi, diante do gigante, era insignificante. Porém, Davi não estava olhando para aquele gigante da mesma forma como os demais estavam olhando. Davi estava olhando para aquele gigante e comparando aquele gigante com o tamanho do Deus que ele cria, com o poder do Deus que ele tinha fé. Ele viu que aquele gigante diante do Deus dele não era nada, absolutamente nada. Uma outra passagem da Bíblia nos fala quando os discípulos estavam no barco e veio uma tempestade ao ponto de quase afundar o barco. O barco estava quase afundando com aquela tempestade. E eles ficaram desesperados, com medo, dizendo que iam morrer, que iam afundar, e foram procurar o Senhor Jesus, que também estava ali naquele barco. Encontraram o Senhor Jesus dormindo. E acordaram o Senhor Jesus, gritando: mestre, mestre, estamos ao ponto de afundar e o Senhor está aí dormindo. E o Senhor Jesus levantou-se, mandou aquele vento, aquela tempestade se acalmar, se calar, e se fez bonança. E falou para aqueles homens de pequena fé, o que é aquela tempestade, ou o que estava sendo aquela tempestade diante do Deus Todo-Poderoso. E de repente é o que está acontecendo com você, meu amigo e minha amiga. Você está passando por uma turbulência, um momento difícil, uma tempestade tem se levantado contra a sua vida para levar a sua vida ao naufrágio. De repente existem gigantes que têm se levantado para afrontar você, afrontar seu casamento, afrontar você na tua saúde, afrontar você na tua vida financeira, na tua vida espiritual. E você está ficando, sabe, uma pessoa desesperada, sem saber o que fazer. Então, o que você tem que fazer, meu amigo e minha amiga?
É usar a sua fé, é confiar em Deus. Olhar para o problema não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Como que Deus está olhando para esse problema na sua vida? O que é esse problema? O que é esse gigante? O que é essa tempestade que você está enfrentando diante da grandeza desse Deus, do poder desse Deus? Não é nada, é insignificante. Por isso, mais uma vez, eu sempre falo aqui nesse canal, a importância de você estar orando, meditando na palavra de Deus, buscando a Deus. Se possível, até fazer um jejum. Nós estamos firmes nesse propósito. Vamos até o último dia desse ano, nesse propósito de jejum. Eu estou aqui firme nessa fé, crendo na resposta de Deus para mim e para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse canal, porque eu também tenho orado. Inclusive, nós vamos orar agora. Se possível, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos perante a Tua presença santa e por meio desta oração, em nome do Senhor Jesus, nós viemos pedir ao Senhor, meu Pai, pela vida dessa pessoa que está enfrentando um problema e muitas vezes ela está fazendo uma tempestade no copo d'água, porque ela está olhando para esse problema como sendo o fim da vida dela, como que tudo agora se acabou para ela, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas mostra para ela, meu Pai, da mesma forma como Davi, quando viu aquele gigante e não se assustou, não se atemorizou, não teve medo. Ele foi para cima daquele gigante, crendo que o Senhor era com ele e que o Senhor, diante daquele gigante, aquele gigante, melhor dizendo, diante do Senhor, era insignificante. Como também, meu Pai, naquela tempestade, quando assolava aquele barco ao ponto de afundar, e os discípulos desesperados foram pedir ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez com que aquela tempestade desaparecesse e viesse a bonança. Então que através desta oração, essa pessoa venha ter essa fé, essa confiança, que não importa onde existe esse gigante ou essa tempestade na vida dela, mas que agora esse gigante vai ser derrubado, essa tempestade vai desaparecer e o Senhor será com ela, meu Pai. Seja com ela, ajuda essa pessoa. Abençoe, meu Pai, esse propósito de jejum e oração que nós estamos fazendo nestes últimos dias desse ano de 2025. Que essas pessoas venham ter essa resposta. Eu tenho orado por cada uma dessas pessoas, meu Pai. Ajuda elas, fortalece elas e que elas venham sair vencedoras desse ano. Que os problemas que parecem impossíveis, meu Deus, o Senhor venha trazer uma solução para todos esses problemas e que essa vitória seja de cada uma dessas pessoas. É isso que eu te peço e determino, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas que de repente estão aflitas, desesperadas, precisando de ajuda, tá bom? E até o próximo vídeo, que Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus.